Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém. O irmão pode acender as luzes aí. Queridos, é com muita alegria que queremos compartilhar aqui uma pequena porção da palavra do Senhor. Hoje é um culto de oração e nós vamos falar de oração, né? Então eu peço que você abra aí, por favor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Faremos a leitura a partir do verso de número 36 até o 46, uma história conhecida. Jesus, ele está aqui no jardim do Getsêmani. Todos acharam? Amém? Evangelho de Mateus, bem fácil, o primeiro livro aí do Novo Testamento, né? Bom, farei a leitura, os irmãos acompanhem nas suas respectivas traduções. Diz assim: Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Indo um pouco diante, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo e perguntou a Pedro: Então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Indo segunda vez, orou dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormes e repousais? Olhai, é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, partamos, vede, o traidor se aproxima. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, te louvamos por este dia. Obrigado, Pai, por estas canções que foram entoadas. Deus eterno, que em nome do Senhor Jesus, o Teu Espírito, ó Deus, possa revelar a nós, ó Deus, as palavras que Tu desejas, ó Deus, para cada coração. Que ninguém saia deste lugar, ó Deus, vazio. Pelo contrário, ó Deus, saiamos enriquecidos pelo Teu Santo Espírito. Assim também, ó Pai, oramos por aqueles que acompanham, ó Pai, este culto através de uma rede social. Deus eterno, que a sua obra seja completa em cada pessoa, pela qual, ó Deus, chegará esta mensagem, para a qual chegará esta mensagem, Senhor, e que o Teu propósito, ó Deus, possa se cumprir em cada coração. E oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos falar sobre esta oração do Getsêmani, mas antes eu quero dar aqui uma pequena introdução, fazendo aí algumas devocionais e lendo este capítulo todo, né, para que a gente pudesse então extrair algumas pequenas porções aí desses versos que nós lemos. Quando você lê o capítulo 26 do Evangelho de Mateus, é um capítulo muito tenso, porque está registrado nesta passagem da Bíblia alguns dos momentos mais difíceis do ministério de Jesus, né? Todos nós, irmãos, temos fases na vida em que nós não entendemos o porquê passamos por elas, por que nós enfrentamos determinadas coisas. Algumas
algumas são meio que programadas ou antevistas, né? É possível se antever aquilo que está por vir, mas outras não. Por exemplo, quando de repente alguém cai adoecido por alguma coisa e ela não esperava aquele diagnóstico, um desemprego que acontece no seio da família, ou qualquer que seja o advento, né? Estamos em um momento difícil da humanidade, chamado pandemia, né? Então, estávamos ali no início do ano passado, tranquilos, de repente, toda a nossa rotina, tudo mudou. Para muitas pessoas, esta pandemia realmente trouxe muitos danos. Então, veja, irmãos, que a vida, ela carrega em si mesma esses altos e baixos. E eu acredito, irmãos, que quando nós temos uma clara noção, ou então saibamos que isto é real, que acontece, não ficamos, irmãos, naquelas utopias, né? Naquelas coisas assim, não, vai dar tudo certo. Sabe aquele crente positivista, né? Pode ir que vai ser uma benção, isso vai dar certo, Deus vai abrir as portas e tal. Irmãos, a nossa rotina não é cercada apenas de triunfos e vitórias, né? Nós colhemos, vez por outra, algumas coisas amargas. Nós experimentamos algumas ervas que são amargas, né? E aí nós não gostamos. E Jesus, irmãos, ele estava mais ou menos numa fase do ministério dele em que tudo era difícil, nada era fácil. Por exemplo, se você voltar aí no capítulo 26, lá no início, logo no começo, no verso 2 e no verso 4, o texto diz o seguinte: olha, sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. No verso 4, né, e deliberaram prender a Jesus à traição e matá-lo, né? A Bíblia fala, queridos, que Jesus estava correndo um grande risco de vida, porque realmente o quadro religioso da época, né? E no verso 3 fala assim: então os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos do povo se reuniram-se na sala do sumo sacerdote, chamado Caifás. Veja, não eram pessoas simples da comunidade, pessoas sem importância, que estavam perseguindo Jesus e estavam querendo que ele morresse literalmente. Eram pessoas importantes, que tinham influência, eram pessoas que poderiam bater no palácio no palácio ali do rei Herodes e tantos outros homens que tinham em suas mãos o poder da decisão, e esses homens estavam maquinando mal contra Jesus. Irmãos, nós não temos pessoas assim, talvez, em nossas vidas, né? Nós não temos pessoas poderosas maquinando mal para nos matar diretamente, mas nós temos o reino das trevas que tenta o tempo todo nos oprimir e desgastar a nossa vida, a nossa carreira cristã. Ele entra através de meios de comunicação, de carnalidade, de palavras, de sentimentos e tantas outras coisas, e ele quer atravessar a nossa alma, ele quer fazer com que nós soframos. Irmãos, eu vejo assim que talvez, fazendo uma breve aplicação desse texto, quantas vezes, irmãos, nós sofremos danos, não porque nós plantamos aquela semente do mal, não porque nós regamos, não porque nós apenas plantamos, mas regamos as coisas ruins, mas porque simplesmente é assim. Existem pessoas que são usadas pelo inimigo e elas afrontam a igreja de Jesus. Irmãos, a igreja de Jesus não pode perder essa referência, que nós somos oprimidos pelo reino das trevas, porque a volta de Cristo é iminente. Então nós não podemos imaginar, irmãos, que os problemas da vida são apenas problemas rotineiros do cotidiano. Nós sofremos danos espirituais. Veja, irmãos, que esta maquinação do mal dos sacerdotes, aliás, a Bíblia fala dos principais sacerdotes, dos escribas, dos anciões do povo, eles se reuniram na casa de quem? Do sumo sacerdote Caifás, para matar Jesus.
É sabido de nossa parte hoje, pela revelação que temos nas mãos, de que este sacrifício de Jesus, ele foi um sacrifício voluntário. A morte de Jesus, por mais que aqueles que estavam sendo instrumentalizados para favorecer essa morte, pensavam que estavam ali fazendo um grande favor para eles mesmos, irmãos, eles não sabiam de que Deus estava arquitetado, com todo esse plano arquitetado da nossa redenção. No caso de Jesus, era sabido que ele morreria. Mas no sentido, queridos, que eu quero aplicar aqui a palavra, é de que quando nós olhamos para o capítulo 26, nós vemos que Jesus está sofrendo uma grande opressão do reino das trevas, talvez para desistir daquele grande propósito, quando nós olhamos ele do ponto de vista humano. Mas é engraçado, irmãos, que mesmo em meio a tempestades, a momentos difíceis, e talvez você possa se lembrar de coisas assim na sua vida, em que você estava num momento tão difícil na vida, vem um alívio, talvez uma gota de esperança, né? Quando você lê, por exemplo, o verso de número 7, quando Jesus ele entra naquela casa em Betânia, a Bíblia fala assim: aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. Então Jesus estava num jantar, neste momento tão difícil da vida. Engraçado, irmãos, que olha só que coisa linda da Bíblia. No verso 6 o texto fala: estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso. Jesus não estava na casa de um grande empresário, Jesus não estava na casa de um grande intercessor, Jesus não estava na casa, irmãos, de abundância. Jesus não estava, irmãos, sendo acompanhado no momento difícil da vida por um grande médico, né? Embora sabemos que no período bíblico os médicos já atuavam, mas Jesus estava na casa de um homem que a Bíblia denominou como leproso, ou seja, num lugar em que ninguém gostaria de estar. E nesse jantar, Jesus ele recebe uma gota de cuidado, né? Porque essa mulher ela chega e derrama sobre Jesus um precioso bálsamo sobre ele. Essa mulher é questionada pelos seus discípulos, pelas pessoas que estavam ali, mas Jesus ele repreende a todos e ele defende aquela mulher por aquele ato que ela estava fazendo. Então veja, irmãos, nessa pequena porção, aliás, o verso 6 até o verso 13 dá um grande sermão. Poderíamos falar aqui horas e horas apenas sobre esta passagem da Bíblia, mas fazendo assim apenas uma pequena passagem, porque queremos chegar lá no Getsemane. Nos momentos difíceis da vida, irmãos, sempre teremos alguém que derramará uma gota de fé e de esperança em nosso coração. Não é? Nós sabemos, irmãos, que Deus ele tem os seus instrumentos para nos abençoar. Deus ele tem os seus métodos. Ele poderia ter usado pessoas importantes aqui para ajudar Jesus, mas ele usa uma simples mulher, que ela chega com um vidro de perfume muito caro, que era um valor precioso para ela, e ela derrama aquilo sobre Jesus, né? Então a gente pode contar, queridos, que num momento difícil da nossa vida, Ele sempre enviará alguém para nos socorrer, para nos livrar, para falar conosco, para derramar sobre nós algo, para nos dizer alguma coisa, para dizer o seguinte: olha, fique tranquilo, fique tranquila que nós estamos com você. E Jesus, irmãos, ele vive esta experiência tão gloriosa na vida dele, em que dali a algumas horas ele seria maltratado por pessoas, ele seria assim crucificado, judiado, julgado injustamente, pendurado no madeiro. Mas antes deste momento tão doloroso, Deus prepara esta mulher e ela vai até aquela casa de um homem leproso, porque Simão era leproso. E Jesus ali recebe este cuidado especial da parte de Deus. Irmãos, isto é extremamente confortador. Apenas a fé cristã carrega em si esses momentos, irmãos, de que mesmo estando no fundo do poço, há um cuidado especial de Deus ali também. Aliás, a própria palavra vai revelar, dentre todos os nomes de Deus encontrados na Bíblia, um nome que justifica isso: o Jeová Shammah, aquele que está presente, aquele que está ali onde nós estamos. Então,
onde nós estivermos, Ele estará também, porque Ele se faz presente pela sua onipresença. E aí, irmãos, nós temos aí, um pouco mais adiante, o texto que fala quando Jesus o trai, quando Ele sai desse jantar, possivelmente ali na caminhada e tal, o texto vai dizer no verso 14, então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse: que me quereis dar? Eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Desde então buscava oportunidade para o entregar. Veja, irmãos, que Judas vendeu Jesus para aqueles homens ardilosos por 30 moedas. Mais ou menos assim, Judas colocou um preço em Jesus. Você já ouviu aquela velha narrativa, né? Ou aquela velha comparação entre preço e valor, né? Judas colocou um preço em Jesus, mas ele não sabia com profundidade na sua alma o valor que Jesus representava para ele. Muitas vezes, irmãos, nós encontramos pessoas assim no nosso caminho. Elas colocam um preço na gente, elas colocam um preço na igreja, elas colocam um preço no seu ministério, né? Mas nós não temos um preço, irmãos. Nós não temos um preço, porque o nosso valor é inestimável, porque Jesus morreu na cruz por nós. E Judas, lamentavelmente, confundiu as coisas e colocou um preço em Jesus Cristo. Veja, e a traição, irmãos, por que ela dói, a traição? Né? A traição dói porque ela é feita, ela acontece com pessoas da intimidade, pessoas próximas, um esposo, uma esposa, um filho, um pai, uma mãe, um colega de trabalho, um irmão em Cristo na igreja, alguém que senta com você, que janta, que come, que se diverte e tal. Quando você é enganado por alguém que você não conhece, uma história aí qualquer, fui enganado pelo vendedor da loja tal, quando fui comprar tal aparelho, você fica bronqueado naquele tempo lá, tem lá o seu prejuízo e tudo, mas aquilo lá passa, você esquece. Mas, irmão, se alguém da sua família, se alguém do seu círculo íntimo, né, trair você, você nunca mais esquece aquela traição. E isso estava acontecendo com Jesus, horas antes dele ser crucificado. Pensa se não é um motivo, irmãos, para, digamos assim, né, como a gente costuma dizer, chutar tudo, sair correndo, falar assim, quer saber, eu não vou querer mais dar conta disso, porque é muita bagunça para o meu lado, é muito problema para mim. Pessoas querem me prender, pessoas querem me matar, né? Eu estou sendo vendido por 30 moedas, olha, que é isso? Né? Que situação é essa? E Jesus, irmãos, ele enfrenta tudo isso. Quando você lê e continua lendo o capítulo 26, lá no verso 34, antes de chegar no Getsemane, veja, irmãos, aliás, um pouquinho antes, né, a partir do verso 17, fala sobre a última ceia, do Evangelho de João, no capítulo 13, detalha com mais amplitude esta história, e neste momento, irmãos, da ceia do Senhor, quem é que estava lá para incomodar Jesus? O próprio diabo, pela instrumentalidade na vida de Judas, não é? Então veja, irmãos, de que os momentos na vida de Jesus não eram simples, não eram fáceis. Talvez possamos passar por momentos assim. E no verso 34, olha, Jesus, irmãos, tem que alertar um dos seus principais amigos, de que ele o abandonaria. O texto diz assim, disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Muitos problemas, né? São muitos problemas para um período muito pequeno da vida de Jesus. E às vezes, irmãos, agora que nós entraremos no Getsemane, de que as intensificações de problemas em períodos curtos em nossa vida, muitas vezes vêm para nos ensinar a fortalecermos a nossa fé. Quantas não são as pessoas que, talvez por pequenas coisas, por muito menos, se desviam do Evangelho, abandonam a fé em Jesus Cristo, porque acham que Deus o abandonou. Quem disse que Deus o abandonou?
Quem disse que Ele nos deixou à deriva? Agora, entrando, irmãos, no verso de número 36, 37, 38, no qual nós lemos, o texto diz que Jesus foi com seus discípulos num lugar chamado Getsêmani e disse a eles, né, assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Então, imagine você aliás, imagine Jesus no Getsêmani, num jardim, lá com o seu pequeno grupo, e aí ele pega, pessoal, fiquem vocês sentados aqui, que eu vou mais adiante orar, fiquem um pouquinho aqui. Mas ele fez algo diferente, ele levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, e começou a entristecer-se e angustiar-se muito. E no verso 38 diz assim, olha, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. Sabe, irmãos, que o crente, o cristão, de modo geral, deveria ter uma norma bem clara na vida dele, que diz, que pudesse dizer da seguinte maneira: nos momentos mais difíceis da sua vida, você não vai embora, você vai ficar aqui. Nos momentos difíceis de Jesus, irmãos, e este foi um dos principais, aonde nós vemos Jesus, de que maneira nós vemos Jesus agir? Orando. Você já reparou que existem pessoas que, quando elas são apertadas, elas fogem? Elas têm uma tendência a ir embora. Eu vou embora, eu não quero ouvir, eu não quero ver, eu não quero ficar na igreja, eu vou embora, porque está ruim, está difícil. Apertou o casamento, o marido vai embora, apertou a esposa, vai tal, e assim por diante. A pressão chegou no trabalho, ela pede demissão. Muitas pessoas são assim, elas agem dessa forma. Claro, irmãos, respeitamos os limites de cada um. E respeitamos e compreendemos também que todos nós temos os nossos respectivos limites. Mas, irmãos, Jesus, num momento limite da vida, o que ele fez? Ele foi em busca da única fonte que poderia o alimentar, que era Deus. Veja que lição importante sobre a oração. A oração, irmãos, tem um postzinho do pastor Nicodemos, né? Reverendo Nicodemos, que ele faz uma observação sobre uma música de uma cantora famosa, que diz assim, como é que é? Oração é alimento, da Cassiane, né? Na verdade, o que Nicodemos fala? Que oração não é alimento, alimento é a palavra. A oração nos comunica com Deus, nós nos comunicamos, pode até ser interpretada como um alimento para aquele que acredita, mas alimento é palavra. A substância da nossa vida está aqui, já escrito, o prato já está nas nossas mãos, é só nós comermos desse alimento. A oração nos mantém em pé diante desse alimento, a oração faz abrir os nossos olhos para o alimento, mas o alimento é a palavra. E Jesus, irmãos, ele busca em Deus, até porque ele era a palavra, não é? Então Jesus, irmãos, no dia da sua angústia, o que ele faz? Ele ora, ele busca a Deus. Fica aqui então esta pequena lição de vida do ministério de Jesus. Ao contrário do que talvez queiramos pela nossa carne, abandonar a fé, abrir mão de todas as coisas que Deus já fez por nós, nos momentos mais difíceis e cruéis, você e eu devemos dobrar os nossos joelhos e agradecer a Deus e pedir orientação para o Senhor. É assim que nós agimos, é assim que um crente resistirá até o último dia da sua caminhada, não é? Acharia eu fé na terra? A Bíblia fala. Se Deus não abreviar os últimos tempos, irmãos, onde estarão aqueles que irão para o céu? Não quero nem entrar no mérito de calvinismo, arminianismo, porque isso é um problema dos teólogos de plantão. O que eu estou dizendo é o que a Bíblia fala, que é realmente difícil nós enfrentarmos determinados momentos da nossa vida, que as pessoas, que nós possamos, irmãos, vir assim, sabe,
praticamente como uma planta que quer arrancar de nós, irmãos, algo, que olha, vá embora, saia daqui, não desista dessa fé. Muitas vezes vem esses pensamentos, mas quando nós olhamos para Jesus, o que Ele fala assim, olha, fiquem aqui, porque eu vou ali orar, velai comigo. E isso é uma coisa importante, irmãos. Quando nós olhamos, por exemplo, o verso 39, olha que coisa extraordinária, indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Irmãos, uma das maiores coisas que Satanás implantou no meio evangélico, no meio cristão, é uma tal de teologia da prosperidade. Você vai entender por que eu vou dizer isso. Porque a teologia da prosperidade, dentre tantas coisas diabólicas que você encontra nela, uma delas é de que há um triunfalismo para o povo de Deus, como se nós, irmãos, fôssemos dotados de um poder sobre-humano, em que nada e ninguém pode nos abater, em que nenhuma circunstância pode fazer com que nós venhamos a sofrer. Isso é mentira de Satanás, porque o próprio Senhor Jesus disse que neste mundo nós teremos o quê? Muitas aflições. Nós teremos aflições. Mas graças a Deus que o verso não termina por aí, não é? E o que acontece, irmãos? Jesus, ele ora, e ele faz uma oração que para nós, se você for ler esse texto 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 40 vezes, olha, peça para Deus te revelar. Como pode o próprio Senhor Jesus pedir para Deus passar dele aquele cálice? Se você começar a fazer reflexões, você não consegue encontrar respostas de imediato. Por quê? Mas eu não quero me deter, eu quero só dizer o seguinte, irmãos. Existem coisas que ao invés de nós fugirmos, de nós desejarmos livramento, desejarmos isso, existem cálices que você provará, que você beberá. Deus, ele nos livra, sim ou não? Deus, ele nos dá escape em momentos de dificuldade? Sim, dá tudo isso aí. Ele pode, irmãos, nos dar uma cura miraculosa. Talvez tenhamos entre nós pessoas que possam dar esse testemunho de momentos na vida que viveram um milagre. Mas, irmãos, milagre é a exceção da exceção. A regra é a coisa natural ser encaminhada, de acordo com o ciclo da vida. E nós, irmãos, precisamos deixar que a nossa fé opere em nós a nossa visão de vida. E Jesus, irmãos, neste momento cruel, ele ora, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Mas o que ele faz? Mas eu não quero que seja como eu desejo, mas como tu queres. Irmãos, precisamos entender que nem sempre o livramento virá do nosso jeito, não é? Nem sempre as coisas acontecerão no nosso esquema, no nosso projeto, dentro da nossa mente quadradinha, quando nós olhamos para a Bíblia. Nem sempre as coisas serão assim. Tanto é que todos nós, irmãos, temos experiências de dificuldades que enfrentamos no passado, ou que enfrentamos num determinado presente, e de que nós não entendemos o porquê nós não fomos livres daquilo. Porque existem coisas que devemos tomar sim. São experiências, irmãos, que fazem parte da nossa existência, não é? São experiências que são agregadas ao nosso caráter e que forjam a nossa resistência e nos tornamos resilientes junto com os irmãos em Cristo e fortalecemos uns aos outros. Então, ficar desempregado necessariamente não é uma coisa ruim. Ficar doente necessariamente não é uma coisa ruim. Pode ser ruim naquele momento, mas irmãos, quantos já ficaram desempregados e hoje entenderam que aquilo foi uma bênção para a sua vida, porque Deus tratou o seu coração. Isso foi comigo, aconteceu comigo.
Quantas pessoas passaram por dificuldades na sua vida e de repente mais maduros sabem dizer: olha, como foi bom ser forjado naquele ferro, ser batido, ser espancado, ser remoldado de acordo com aquilo que Deus planejou para a minha vida. É como um vaso que ele é quebrado e Deus vai lá e ele refaz da forma como que ele deseja. Existem problemas, irmãos, que jamais Deus nos livrará, mas nós precisamos entender que não seja feita a nossa vontade, mas a dele. E isto é maturidade cristã da nossa parte. Isso é maturidade, irmãos, que faz com que a gente entenda que, por mais difícil que seja, quando nós tomamos aquele cálice amargo da luta, da dificuldade, temos a certeza de que Deus estará conosco, amém? Jamais Ele nos abandona. Irmãos, isso é algo extraordinário para a nossa vida. Como é bom saber de que Deus caminha com a sua igreja. E por fim, queridos irmãos, no verso, aliás, temos mais 2 pontos, rapidinho. No verso 40 e no 41 diz lá: voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo, perguntou a Pedro: então nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, às vezes nós esperamos contar com a ajuda de outras pessoas, mas nós não poderemos contar com a ajuda de ninguém. Não é porque alguém não se importe com a gente, ou porque alguém não esteja interessado em nossos problemas. Existem dores, irmãos, que são muito íntimas e pessoais nossas. E veja que no verso 43, para completar esse pensamento, quando Jesus ele volta e o achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, dá a impressão, irmãos, que Pedro, Tiago e João estavam se lixando para o problema de Jesus, não é? Porque numa primeira lida você imagina que, os discípulos estavam com sono, já era de madrugada. O que eles tinham que ver com as dores de Jesus, não é? A gente não poderia imaginar de que eles estavam assim, abrindo mão desta amizade de Cristo. Não era isso. Mas, irmãos, parecia que Jesus estava sozinho neste momento difícil. Porque existem dores, irmãos, que nós precisamos experimentar, assim como o cálice, e talvez ninguém vai compreender aquilo que nós estamos passando. Irmãos, só Deus conhece a profundidade da sua alma. Por mais que você expresse isso em palavras, em atos, em escrita, em qualquer que seja a ferramenta, só Deus conhece você. Os discípulos não tinham maturidade e nem condições de acompanhar Jesus literalmente, segundo a segundo, naqueles momentos da vida dele. Porque Jesus ele deixa eles orando, quando ele volta, eles estavam dormindo, Jesus sai de novo, de repente eles voltam e encontram os discípulos de novo dormindo, e assim por diante. Então não se preocupe se talvez pessoas não acompanharão você nas suas lutas, ou que em determinados momentos você se sinta, entre aspas, sozinho ou solitário. Tem vezes que será desse jeito mesmo. É melhor que você saiba, é melhor que saibamos disso de uma maneira clara, porque isso evita o sofrimento. Existem momentos, irmãos, que Deus ele vai afastar pessoas, porque é uma conversa pessoal que você tem que ter com Ele. Você já ouviu falar da tal da solitude? Existem momentos na vida, irmãos, que você precisa se retirar para o cantinho do Senhor. E é nesse canto que Deus fala. Ele fala na comunidade, Ele fala na aglomeração. Aglomeração não é uma palavra que combina muito com pandemia, né? No ajuntamento, vamos usar uma palavra bíblica, né? Ele fala, irmãos, ele fala no louvor, fala em tudo, mas ele fala também quando você está só, quando você está sozinho. Procure ouvir a voz de Deus quando você estiver só,
Procure ouvir a voz de Deus quando você estiver assim, naquele momento que talvez ninguém entenda, que ninguém compreenda. Esses momentos são muito bons, irmãos. Como é bom ter uma lágrima enxugada, secada pelo próprio Espírito de Deus. Como é bom, irmãos, nós orarmos e buscarmos nele essa esperança. E para finalizar, queridos, quando nós lemos o verso 45 e 46, o texto diz assim: então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormes e repousais? Olhai, é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, partamos, vede, o traidor se aproxima. Irmãos, Jesus, nesses momentos difíceis, para onde ele estava indo? Ele não estava fugindo daqueles que prenderiam Jesus, ele estava indo ao encontro dessas pessoas. Irmãos, existem encontros indesejados, mas que nós precisamos fazê-los, nós precisamos bater ali, para que se cumpram os propósitos do Senhor. Veja, irmãos, poderíamos abrir aqui um leque extraordinário. É quando nós escancaramos a verdade, primeiro com Deus e depois com as pessoas, é que processos de libertação são iniciados. É como um drogado que não admite o seu vício. Veja que coisa interessante, enquanto ele não admitir que ele é um viciado, seja em qualquer coisa, ele nunca será liberto, nunca. Enquanto a pessoa não assumir, talvez até em certos casos, publicamente, que ela tem certas demandas que são carnais e que aquilo afeta a sua espiritualidade, jamais as coisas acontecerão. Não é o caso de Jesus, porque Jesus não devia nada para ninguém, mas ele sai do Getsêmani, irmãos, e ele vai ao encontro dos seus traidores. Levantai-vos, partamos, vede, o traidor se aproxima. Jesus não teve medo de enfrentar coisas difíceis na vida. Jesus não teve medo, irmãos, de encarar Satanás de frente, porque ele sabia quem ele era, em primeiro lugar. Ele sabia o que ele podia, em segundo lugar. E ele sabia qual era o propósito da sua missão aqui neste mundo. Então, irmãos, se nós sabemos quem nós somos, se nós sabemos aquilo que podemos fazer, e se nós conhecemos o nosso propósito de vida, quem é que pode, irmãos, nos afrontar? Quem é que pode nos tirar desta rota? Não é? Se nós temos certeza de que o Espírito Santo está à nossa frente, abrindo o caminho para que a gente passe por ele, pode vir o Judas, pode vir o Caifás, pode vir o escriba, pode vir o Pedro dorminhoco, pode vir o Pedro preguiçoso, pode vir quem for, ou pode estar pessoas assim do nosso lado. Isso não vai mudar a nossa caminhada, não deve mudar a nossa caminhada. E Jesus, irmãos, ele vai, depois no verso 47 ele é preso, e o capítulo 26, irmãos, é um capítulo triste, porque nós vemos Jesus apanhando, vemos Jesus, irmãos, no finalzinho do capítulo, ele está sendo afetado pela ira de Satanás através das pessoas, mas vemos que ele, após a sua crucificação, ele morre, mas o que acontece ao terceiro dia? Ele ressuscita. Irmãos, Deus nunca nos deixará prostrado, nunca. Levante-se, ore a Deus, seja um homem de Deus, um jovem de Deus, um adolescente de Deus, uma mulher de Deus, alguém que coloque a sua fé realmente no Senhor. Quando a gente abre os nossos olhos para os lados, nós nos contaminamos. Mantenha os seus olhos na cruz, mantenha os seus olhos no Cristo desta cruz, e com certeza você obterá grandes experiências na sua vida. E apenas fazendo esse pequeno gancho no final, neste mês de novembro, irmãos e irmãs, nós falaremos sobre a cruz de Cristo. Como é importante, irmãos, nós entendermos com profundidade o significado deste negócio chamado cruz. Eu convido você a trazer irmãos em Cristo,
que estão aí desanimados, tristes, abatidos e tal, vamos para a igreja, presencialmente, se for possível, para ouvirmos a palavra do Senhor, porque é assim que nós nos alimentamos, irmãos, e que Deus seja louvado. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, te agradecemos por estarmos aqui nesta casa de oração. Obrigado, Senhor, pela passagem deste registro histórico, Senhor, a respeito de Cristo, em que Ele, ó Senhor, no Getsemane, se portou, ó Deus, de uma maneira altaneira, em que Ele viveu experiências profundas, ó Pai. No entanto, jamais tirou os olhos, ó Deus, do propósito maior da sua própria vida. Deus eterno, obrigado, Senhor, por este encorajamento que o Senhor nos dá. Pai eterno, que saibamos, ó Deus, hoje, através dessa história, que precisamos, ó Deus, enfrentar determinadas coisas. Que mesmo que nós enfrentemos, ó Pai, momentos difíceis, o Senhor estará conosco. Deus amado, nos dê, Senhor, esta visão de Jesus, através da oração. E que nos momentos difíceis, ó Pai, possamos, ó Deus, ir ao Teu encontro, através da oração. Louvado seja o Teu nome, e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Irmãos, nós vamos orar uns pelos outros. Acredito que você deve ter aí os seus pedidos de oração, deve ter aí os seus agradecimentos. De uma maneira especial, irmãos, eu peço que a igreja ore pelo nosso irmão João, esposo da Nete, pai do Maurício, né? Ele talvez precisará passar por uma cirurgia no coração, né? E aí, sabe que coração, né? Vesícula é vesícula, unha é unha, mas coração é coração. Então vamos orar por ele, para que, sendo esta a necessidade, que Deus possa fazer a sua vontade ali na vida do nosso querido irmão João, né? Vamos orar também, queridos irmãos, pela Tati, né? Também sempre lembrando dela, Tatiana, a nossa querida irmã, que passa ainda por um momento muito delicado da sua saúde, né? Porque casos graves assim a gente precisa dar aí uma atenção um pouco maior, né? Orar pelas famílias da igreja, irmãos. Olha, você sabe que esse negócio de pandemia tem causado um fenômeno, né, geral em todas as igrejas, nesta, na outra, né, de que houve assim um esfriamento parcial do povo, houve. Agora, pense comigo, irmãos, faça a seguinte análise: quando há um esfriamento assim, de participação, é porque dentro das famílias também há um esfriamento, há uma necessidade ali que precisa ser suprida. Então, por isso, queridos, que a gente precisa investir na família, ali, marido, a esposa, os filhos e assim por diante, porque a unidade menor precisa se fortalecer. A unidade menor que é família. Então você que é mulher está aqui, ore pelo seu marido, a mesma coisa, filho, ore pelos seus pais e assim por diante, porque é assim que nós nos fortalecemos, irmãos. Então ore pelas famílias, né? Talvez você possa se lembrar de um nome de uma família qualquer da igreja. Se veio na sua mente alguma família, então assuma um propósito de nesta semana ainda você orar por essas pessoas, né? E assim a gente precisa fazer, tá ok? Alguém aqui tem algum pedido de oração, irmãos? Irmão Mauri? Ok, para quem não está aqui no templo, né, o irmão Maurício está pedindo oração pela sua saúde, né? Vamos orar, querido irmão, que Deus possa abençoar aí essa fase da sua vida, né? Alguém mais? Irmão João?
Ok, o irmão João pediu oração por ele mesmo, pela nossa irmã Cleide, né? E pelo nosso irmão José Santana, nunca se esqueça também dele, tá? Guilherme? Pedro. Ok, vamos orar pelo Pedro, não sei exatamente qual é a razão, mas oremos por ele, tá? Irmã Rosa? Ok, a irmã Rosinha está pedindo oração por ela, pela família e pela irmã Ide, irmã Edide, né? Tá ok, vamos orar. Quem mais, irmão Raimundo? Oremos pela Priscila, irmãos, também que passa aí por um tratamento, né? Pós-cirúrgico, né? Câncer aí na mama, que Deus possa abrir aí as janelas dos céus sobre a vida da nossa querida irmã Priscila, né? Alguém mais? Irmã Aninha, depois o irmão Honório. Uhum. Ok, vamos orar pela irmã Aninha. Amém, irmã. Irmão Honório? Pela saúde da minha esposa, né? Irmã Francisca, ela fez bem de saúde. Então, ela tem que chegar até uma cirurgia, né? Então, pela graça de Deus, o senhor fez amizade com o neto lá do TP2 e ele adiantou muita coisa já para ela, né? Fez pedido de muitos exames e boa parte daqueles exames é feita lá mesmo, então já é uma facilidade, né? Ele falou que conforme seja, pode chegar até a cirurgia para ela. Ok, vamos orar pela irmã Francisca, né, esposa do nosso irmão Honório. Muito bem, irmãos, vamos orar, não é? Se você quiser se colocar em pé, de joelhos, sentado, faça da maneira como você achar melhor, você na sua casa também, por favor, se posicione. Vamos buscar no Senhor, através da oração, a nossa esperança está sempre no Senhor, né? Eu quero iniciar esta oração e já se coloque na presença de Deus, lendo o Salmo 42, que diz assim: como o servo anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de ti, de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de alimento, e de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Lembro-me destas coisas enquanto dentro de mim derramo a minha alma, de como eu ia com a multidão guiando a procissão à casa de Deus, com gritos de alegria e louvor entre a multidão festiva. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, meu Salvador, meu Deus. Senhor Deus, amado Pai, te agradecemos por este momento, ó Deus, aqui nesta casa de oração. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem sido bom, o Senhor, ó Deus, tem sido um Deus fiel, um Deus amoroso, misericordioso, Senhor. Tem derramado a Tua graça, Senhor, sobre esta casa. Obrigado, Senhor amado, porque os Teus cuidados, ó Deus, são perceptíveis, ó Deus. Nós não temos sentido falta, ó Deus, da Sua presença. Pelo contrário, ó Deus, para onde os nossos olhos alcançam, nós vemos a manifestação do Senhor, no cuidado e na preservação da vida, Senhor. O Senhor, ó Deus, tem cuidado, Pai, deste mundo. Ele está nas palmas das Tuas mãos. Nada foge ao Teu conhecimento. Tudo está abaixo, ó Deus, da Tua autoridade. Deus amado, quem são as pessoas? Quem são os poderosos?
quais são as nações, ó Deus, que poderiam desfazer, ó Deus, aquilo que o Senhor determina. Deus eterno, nós acreditamos, ó Deus, de que o Senhor, ó Pai, é o Deus de todas as coisas, é o Senhor, ó Deus, que está sentado no trono, de que todas as coisas, ó Deus, estão debaixo dos teus pés, de que nada pode afetar, ó Deus, quem é o Senhor, ó Pai, nada pode mudar, ó Deus, os planos do Senhor, ó Pai, sobre esta terra. Bendito e exaltado seja o teu santo nome, ó Pai, porque reconhecemos em Ti, ó Deus, desde as coisas mais pequenas e minúsculas deste mundo que rastejam e que existem nesta terra, até os astros, ó Deus, o universo, tudo isso, ó Deus, está diante e estampado diante dos teus olhos, ó Deus, com total clareza. Não há confusão, ó Deus, não há escuridão diante do Senhor, ó Pai. Deus amado, até mesmo o inimigo das nossas almas depende das tuas autorizações, ó Pai, para poder agir e poder fazer aquilo que ele quer fazer, ó Pai. Por isso, ó Deus, nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Por isso, ó Deus, nós colocamos a nossa fé no Senhor, ó Deus, porque sabemos que no Senhor, ó Pai, a nossa fé não é vã, ela não está perdida. A nossa esperança é uma esperança viva que encontramos no Senhor Jesus. Ó Deus eterno, agora neste momento, ó Deus, eu apresento para Ti, Senhor, cada pedido que foi declinado nesta noite. Deus eterno, são várias as razões, ó Deus, porque as pessoas pedem: por saúde, por emprego, por família, por amigos, ó Deus, pessoas desviadas na fé, pessoas que estão aflitas e não conseguem resolver, ó Deus amado, os seus respectivos problemas, ó Pai. No entanto, ó Deus, como filhos e filhas, nós entregamos estas coisas nas Tuas mãos, confiantes, ó Deus, de que Tu sabes, ó Deus, o momento certo, a hora certa, ó Pai, de dar esta resposta. Mas eu Te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que nos dê, Senhor, estas respostas, ó Pai, que ela seja não, que ela seja sim, mas, ó Deus amado, comunique, Senhor, a Sua vontade ao nosso coração. Pai eterno, eu coloco, Senhor, esta igreja nas Tuas mãos, as pessoas que acompanham, Pai, estes cultos, ó Deus, aonde quer que elas estejam neste exato momento, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa visitá-las, ó Deus, amado, diante da Sua grandeza, diante da Sua beleza, diante da Sua santidade, Senhor. Pai querido, nós pedimos perdão dos nossos pecados, limpe o nosso coração, limpe a nossa alma. Deus amado, esteja conosco, Senhor. Tu sabes, ó Deus, as limitações, ó Deus, dos nossos pensamentos, das nossas compreensões, ó Pai. Tu sabes, ó Deus, aquilo que fizemos e não fizemos, ó Pai. Por isso eu Te peço, ó Deus, perdoa-nos, ó Deus, como igreja, santifica-nos, ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, a sermos semelhantes a Jesus Cristo, Senhor, a olharmos as pessoas como o Senhor as vê, a tocarmos nas pessoas como o Senhor as toca, Senhor, a falarmos com as pessoas com o amor que o Senhor nos tem dado, Senhor. Pai amado, coloque paz nos seios da família, Pai. Deus amado, coloque paz, ó Deus. Leve, Senhor, a trégua, Senhor, necessária para que haja paz e esperança, bons relacionamentos, ó Deus, nas famílias desta igreja. Deus amado, que haja, Senhor, um mover, ó Deus, de santificação nos corações, que saibamos, ó Deus, agir com sabedoria. Coloque palavras de sabedoria em nossas bocas, ó Pai, para que, ó Deus amado, as palavras possam ser bem recebidas, bem acolhidas, ó Deus, que, ó Deus amado, as questões que são inerentes a cada família sejam resolvidas no altar do Senhor. Ó Deus amado, traga, Senhor, para cá pessoas para ouvir a palavra, pessoas sedentas, ó Deus, em nome de Jesus,
Que, ó Deus amado, nesses próximos dias, ó Deus, possamos fazer, ó Deus, e ter aqui uma grande colheita do Senhor, ó Pai. Que pessoas possam se converter, ó Pai, e entregar-se, ó Deus, a Jesus Cristo, reconhecendo-o, ó Pai, como Senhor e Salvador das suas vidas. Louvado seja o teu nome. Fortaleça os ministérios, a liderança, cada membro, Senhor, desta igreja. Louvado seja o teu nome, e nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos irmãos e irmãs. Queridos, após este momento nós estamos encerrando o culto nesta noite. Que Deus abençoe a você, a sua casa, a sua família, né? Não se esqueça que domingo temos aí a escola bíblica dominical, né? Pela manhã às 9 horas. Venha, participe, né? Se alimente da palavra, né? Se alimente da palavra e na palavra. E também, logo mais às 18 horas no domingo teremos ceia do Senhor. Teremos aí o primeiro domingo do mês e assim nós encerramos o culto nesta noite, ok? Pois não, irmã? Sim, sábado para as irmãs temos aí o culto das mulheres, tá bom? Qual horário, minha querida? 19 horas, né? Deus abençoe, viu? Amém, queridos, vão na paz do Senhor Jesus. Amém, amém.